Hoje trago a devolutiva da monografia Racismo e Atenção à Saúde. Aqui podemos ver o título da nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Aqui há alguns problemas de digitação na capa do trabalho, mas que são aspectos facilmente corrigíveis, e também meu nome, que está escrito, o meu primeiro nome, escrito de forma a demonstrar também um erro de digitação. Bem, essa monografia aborda a problemática histórica do racismo na atenção à saúde no Brasil. Então, destaca suas manifestações e seus impactos, que são imensos. E aqui inicia com um panorama histórico relacionado ao racismo e que tem suas raízes na colonização e no tráfico de escravos, resultando em um sistema de saúde, considerando o contexto nosso da saúde, um sistema de saúde que historicamente exclui a população negra. Então, apesar de representarem 56% da população, as pessoas negras frequentemente enfrentam barreiras no acesso e na qualidade do atendimento à saúde, o que perpetua desigualdades. E o texto, como a leitura proporcionou esse meu entendimento, categoriza o racismo em 3 formas principais, como aqui estou mostrando com o cursor. O estrutural, o institucional e o interpessoal. Então, o racismo, começando aqui, começa-se pelo estrutural. O racismo estrutural está presente nas desigualdades sistemáticas que marginalizam populações racializadas, como mostra aqui a nossa releitura do trabalho. Estrutural são desigualdades sistemáticas enraizadas por meio de normas, por meio das ações, atitudes e funcionamento de instituições sociais, políticas e econômicas. E também no próprio sistema de saúde. E isso faz do racismo também uma questão institucional. E esse racismo institucional, no caso, por exemplo, nos serviços de saúde, no sistema de saúde, refere-se a práticas discriminatórias dentro do próprio sistema, enquanto estrutural, institucional, interpessoal. O interpessoal se manifesta em interações que incluem preconceitos implícitos, o preconceito que muitas vezes é bem velado. Então, aqui se foi colocado o objetivo também, deixa-me localizar aqui, sim, o objetivo. Bem, aqui, objetivos e justificativa. Então, um dos principais objetivos colocados pelas minhas alunas que elaboraram e expuseram, apresentaram oralmente essa monografia, os resultados da pesquisa que elas fizeram em sala de aula, e agora estou avaliando o trabalho escrito. Então, um dos objetivos colocados é o de evidenciar como essas formas de racismo impactam os diagnósticos e tratamentos de pacientes racializados,
destacando casos reais que expõem a discriminação que ocorre no ambiente de atenção à saúde. E um exemplo foi o relato de uma paciente que sofreu comentários racistas, foi exposta a comentários racistas durante uma consulta, refletindo a normalização do racismo, principalmente na prática médica. Então, é colocado um pouco mais a seguir, aqui no decorrer da escrita. Então, também aqui se realiza, no desenvolvimento do trabalho, uma crítica à formação médica pela falta de discussão sobre raça, racismo e racialismo em suas diretrizes curriculares, o que compromete a sensibilização dos profissionais sobre a importância de um atendimento inclusivo e respeitoso. E sugere-se as alunas autoras desta monografia sugerem a inclusão de matérias obrigatórias abordando racismo e diversidade cultural no curso. Na realidade, nós já temos a nossa disciplina, de diversidade étnica e cultural na medicina. Existe desde 2020, quando houve uma reforma curricular no nosso curso para se adequar às diretrizes curriculares de 2014, e que era preciso incluir conteúdos étnico-raciais. Então, essa disciplina, que é a nossa, ela já existe, ela é obrigatória. Então, a monografia também, em relação a essa questão, está aqui nesse subtítulo de A Formação Médica e a Sensibilidade Cultural. Tá? E aqui também elas falam da baixa representatividade de médicos negros, né, evidenciando esse problema estrutural, e mostram que no estudo sobre demografia médica realizado em 2023, revelou-se que apenas 3% dos médicos se autodeclararam pretos, 24% se identificaram como pardos e 70% como brancos. Então, aí mostra, e como elas analisam aqui, essa desigualdade reflete a dificuldade de acesso à educação de qualidade, à formação acadêmica e aos recursos financeiros necessários e à permanência também, necessários à permanência nos cursos de graduação em medicina que apresentam altos custos, não é, para se manter na graduação, mesmo em uma universidade pública como a nossa. Então, essa situação problema que vem em seguida mostra bem o relato de uma paciente de 19 anos e que foi considerada a partir de uma reportagem publicada no site das organizações Globo, né, o G1, ilustrando de forma concreta manifestações de racismo. Então, essa parte aqui, muito interessante, porque correlacionar a prática, ou mesmo as situações problema que sejam baseadas em matérias jornalísticas ou em vivências dos próprios estudantes, em outras disciplinas que a nossa disciplina é teórica, mas em outras disciplinas que têm uma interface prática bem importante, e aí essa correlação é muito importante. Bem, foi apresentado, né, um relato de um episódio de racismo em um atendimento médico e que traz a perspectiva relevante para a discussão. E é um exemplo que ilustra claramente como o racismo pode afetar a experiência dos pacientes, trazendo a teoria para a realidade da prática médica. Então, aqui foi a situação problema que foi apresentada e também discutida posteriormente. E
na monografia, no próximo item, se aborda ou se abordam estratégias para combater o racismo institucional na saúde. Então, aqui o texto destaca a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e também a Estratégia Antirracista para a Saúde, né, que visam mitigar as disparidades de saúde entre grupos racializados. E estas políticas incluem a capacitação, a qualificação de profissionais e sua sensibilização e a ampliação do acesso de comunidades periféricas ao serviço de saúde. Então, seguindo, nós temos aqui as considerações finais, que apresentam, né, a necessidade de se promover a equidade racial na saúde como uma questão ética e social e de justiça, né, exigindo um compromisso constante e ações eficazes para transformar o atual cenário de desigualdade e garantindo que todos os pacientes, todas as pacientes, recebam cuidados de saúde de qualidade e isentos, sem preconceitos e sem discriminação. Então, seguindo aqui em relação às diversas partes da monografia. Então, isso considerando os critérios propostos, né, que estava nas considerações finais, e os critérios propostos, vou considerar os critérios previamente colocados para a realização da monografia, como avaliação da parte escrita. Então, na estrutura e organização, que nós temos aqui, eu vou colocar logo a pontuação, né, que foi colocada aqui. Deixa eu ver aqui, a pontuação que mostra. Deixa eu ver aqui. Então, aqui estão. Estrutura e organização. A gente observa que a introdução apresenta de forma bem clara o problema do racismo na saúde, com uma explicação histórica do impacto sobre as populações racializadas. Os objetivos, ou melhor, o objetivo e a justificativa do estudo também estão bem delineados, enfocando a necessidade de se promover uma atenção mais equitativa e humanizada aos grupos racializados. E o desenvolvimento, ainda falando na estrutura e na organização, então o desenvolvimento está bem organizado em seções, ou melhor, em seções, com subtítulos ainda que permitem uma leitura mais fluida. E as ideias fluem logicamente, há clareza nos argumentos e a fundamentação teórica, eu vou falar a seguir, é uma fundamentação teórica que apresenta algumas lacunas, porque incorpora estudos que, de certa forma, sustentam a análise do impacto do racismo sobre a atenção à saúde, mas há algumas questões que pretendo colocar a seguir. As considerações finais estão alinhadas com os objetivos propostos e reforçam a importância de ações para combater as desigualdades raciais na saúde e garantindo um compromisso ético com a justiça social. E responde adequadamente às questões levantadas no início. Agora, a fundamentação teórica. Então, a estrutura e a organização, 20 pontos de 20, e a fundamentação teórica. A fundamentação teórica abrange algumas fontes, mas eu sintetizaria essa fonte
principalmente em relação ao trabalho de Williams e Naomi Priest, aliás, conectando, pelo menos de forma indireta, teorias críticas ao tema da saúde. Então, mas eu gostaria de comentar um aspecto importante em relação ao referencial teórico. Então, o referencial teórico que fundamenta a análise no trabalho, na monografia, inclui ou pelo menos apresenta, né, como uma fonte mais importante a questão relacionada ao racismo estrutural, que se refere às desigualdades sistemáticas enraizadas em práticas, em normas e políticas que perpetuam a exclusão de populações racializadas, né? Então, esse conceito é essencial e está claro na escrita, para entender como estruturas sociais e institucionais impactam negativamente a saúde de grupos não brancos. Também foram mencionados os preconceitos implícitos, então a própria análise destaca a presença de preconceitos, né? Não só implícitos, mas os explícitos também, e que são particularmente problemáticos, mesmo os implícitos, eu acho que esses são particularmente problemáticos, porque afetam decisões clínicas sem que os profissionais de saúde tenham a consciência disso. Então, isso aí é especialmente problemático. E também foi mencionada a política de saúde digamos, nacional para a saúde integral da população negra, a PNSI-PM. Então, e também foi mencionado a estratégia antirracista para a saúde, que estabelecem diretrizes para enfrentar o racismo como um determinante social da saúde. Então, isso é muito importante. Agora, eu vou me referir ao ponto ao qual antecipei, ao qual me referi, né, no qual já foi mencionado há pouco, que são as referências acadêmicas. Então, na monografia é referido e é citado esse estudo de Williams e Priest, que analisam a relação entre racismo e saúde. Então, essas referências são importantes, essa referência, porque fundamentou a argumentação sobre como o racismo se manifesta no acesso e na qualidade da assistência à saúde no nosso país. E foram elementos teóricos que se entrelaçaram para criar uma base sólida que sustenta a análise das dificuldades de saúde que resultam do racismo no Brasil. Então, isso ficou patente e, claro, já há políticas públicas, mas ficou também clara a argumentação no sentido de ser necessário um conjunto de reformas ainda nas práticas, principalmente dos médicos, e também nas políticas de saúde para promover a equidade. E as referências, como aqui vou rolar a tela para chegarmos às referências, que são compõem também o referencial teórico. Então, as referências apresentadas são uma combinação de fontes acadêmicas e jornalísticas relevantes para a discussão sobre o racismo na saúde. Então, vamos analisar algumas delas. Aqui a Agência Brasil, né, que discute como o racismo afeta a saúde. É uma fonte confiável, porque é de uma agência de notícias do governo pública, mas é importante considerar que
esse tipo de fonte pode não ter o mesmo rigor acadêmico que os estudos revisados por pares, ou seja, estudos acadêmicos. Também aqui foi aqui a quarta referência foi mencionado um jornal da Universidade de São Paulo e declarações e artigos, né, da American Society of Anesthesiologists Foundation, do jornal da USP também, que são fontes respeitáveis, frequentemente são utilizadas em contextos acadêmicos. A USP tem um forte viés acadêmico e suas publicações são geralmente bem fundamentadas, oferecendo uma visão valiosa sobre questões médicas e sociais. As referências sobre políticas lançadas pelo Ministério da Saúde também aqui estão mencionadas aqui nessa referência, que é uma referência também do Ministério, do governo, falando sobre a estratégia antirracista, que é extremamente pertinente, é óbvio, porque refletem medidas governamentais e políticas públicas que abordam o racismo na saúde no âmbito institucional. E aqui os artigos acadêmicos estão aqui entre os artigos acadêmicos, esse de Schaeffer e colaboradores, que é sobre a demografia médica no Brasil, da Faculdade de Medicina da USP, da Associação Médica Brasileira. E esse estudo ele é bem conhecido porque mostra, né, como foi referido no corpo do texto, na monografia, que apenas 3% dos médicos brasileiros se autodeclaram médicos e 24% pardos, aliás, se declaram pretos e 24% se autodeclaram pardos. Então, essa referência, ela é uma referência acadêmica. E a outra é esta aqui, que é a que eu mencionei antes, que é uma referência importante, porque é uma tradução, né? É o trabalho de David Williams e Naomi Priest, que são disponíveis na plataforma Cielo, e é de alta relevância e credibilidade acadêmica. Então, esses autores, eles são reconhecidos na área de pesquisa sobre racismo e saúde, e suas contribuições proporcionam uma base sólida para a discussão teórica que foi apresentada na monografia. Existem também outras referências jornalísticas aqui do Globo, por exemplo, que eu já mencionei, e outra aqui também, que foi relacionado à situação problema colocada, né, do G1 de Sergipe, publicado no ano passado, que, embora sejam fontes importantes para exemplificar a presença do racismo na prática médica, é necessário abordar com cautela a interpretação de dados e estatística. Por quê? Porque a cobertura midiática pode variar em profundidade e rigor. Então, as reportagens podem ser influenciadas por fatores editoriais e não ter a mesma fundamentação que os artigos acadêmicos e a revisão por pares também. Bem, então, eu gostaria de mencionar autores que são autores. Vou citar alguns autores brasileiros e outros autores que são estrangeiros que abordam isso. Já foi citado aqui o que é o estudo publicado na plataforma Cielo, Racismo e Saúde, um corpus crescente de evidências. Então, esse é um trabalho desses autores que trabalham com racismo e saúde. Mas seria importante colocar autores reconhecidos
No Brasil, começando pelo Brasil, por exemplo, não se pode falar em racismo estrutural no Brasil, isso em termos acadêmicos, em termos da monografia, né? Eu estou falando da parte escrita, sem mencionar Silvio Almeida, que foi o ex-ministro do atual governo, o Lula 3. Né? Então, ele tem um livro que foi publicado em 2019, que é Racismo Estrutural, onde ele argumenta que não existe racismo que não seja estrutural, embora haja autores importantes também que contestem essa afirmação. Mas isso é uma tese do Silvio Almeida, então, que é jurista, que é filósofo. Né? Então, considerando os principais nomes do debate atual sobre racismo estrutural no Brasil, é preciso mencionar o Silvio Almeida. A despeito, né, da questão extremamente problemática que surgiu durante a sua gestão, que foi finalizada no, no Ministério dos Direitos Humanos do atual governo. Então, mas ele, como filósofo e jurista, ele coloca bem claro que o racismo não é apenas uma questão de atitudes individuais, mas está enraizado nas instituições e nas práticas sociais. Então, ou Silvio Almeida ou a Lélia Gonzalez, né, porque a Lélia Gonzalez, a obra principal dela é Por que o Feminismo Afro-Latino-Americano?, que é uma coletânea, na realidade, uma coletânea póstuma. Ela foi uma intelectual, ativista e antropóloga e abordou a intersecção entre racismo, sexismo e colonialismo. Então, é preciso considerar que Lélia Gonzalez foi uma pioneira no estudo do lugar da mulher negra na sociedade brasileira. E a situação problema tem como protagonista uma mulher negra, quer dizer, um caso real relatado jornalisticamente. Também a Djamila Ribeiro. Eu não estou dizendo que seria necessário mencionar todos esses autores, mas são autores brasileiros, latino-americanos, que conhecem a nossa realidade. E não seria necessário citar todos os que eu estou aqui lembrando, mas pelo menos um deles, né? Então, a Djamila Ribeiro tem uma obra assim muito conhecida, que é O Lugar de Fala, publicado em 2017. Então, ela é filósofa, ela é ativista, é muito atuante e traz muitas reflexões sobre as estruturas de opressão e o silenciamento das vozes negras na sociedade. Poderia ser também a fundadora do site Gelé10, mas foi mencionado o site Gelé10 aqui na monografia, embora não exatamente a obra de Sueli Carneiro, que é a Escritos de uma Vida, né, publicado em 2021. Então, o site Gelé10, que foi mencionado, é o Instituto da Mulher Negra, e nessa obra Escritos de uma Vida, Sueli Carneiro discute a exclusão social e a estrutura patriarcal e racista da nossa sociedade. Agora, se não se mencionasse um autor brasileiro, poderia se mencionar diretamente, não de forma indireta, alguns autores internacionais, como Frantz Fanon. A obra principal de Frantz Fanon é Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, o seu trabalho surgiu na década de 50 do século passado. Ele foi um psiquiatra e filósofo martinicano, e ele analisou os efeitos psicológicos do colonialismo e do racialismo estrutural, melhor, racismo estrutural, na subjetividade dos povos colonizados. Então, ele tem um trabalho magnífico. Né? Ou então a Angela Davis tem uma obra principal,
é a Mulheres, Raça e Classe, que é da década de 80, né? Não me lembro exatamente o ano da sua edição primeira, né? Mas ela é uma ativista e filósofa dos Estados Unidos e ela discute como o racismo está enraizado nas instituições. E ela enfoca muito o sistema prisional e a estrutura econômica. Tem muitas outras, não é? Ainda, Bell Hooks, né? Tem também Patrícia Hill Collins, que falei na última devolutiva. Então, é preciso que a gente lembre desses autores, que aí eles é que fornecem um referencial teórico. Esse referencial teórico precisa ser mostrado e precisa sustentar a análise, perdão, a análise crítica. Tá? Então, é importante considerar pelo menos um desses autores de forma direta. Então, eu observei, e isso foi uma anotação colocada, deixa eu ver, que apenas uma parte das referências foram acadêmicas. Eu acho que foi a menor parte dessas referências que foram referências acadêmicas. Vou verificar aqui onde foi que eu fiz essa anotação. Não encontrei a anotação, mas eu vou verificar aqui novamente. Vejam que Agência Brasil a gente não pode considerar uma referência acadêmica, sim governamental. Aqui, essa segunda aqui também não é uma referência acadêmica. Aqui também no Ministério da Saúde é uma referência institucional. Mas vamos falar de referências acadêmicas. O Jornal da USP pode ser considerado uma divulgação para popularização, né, da ciência. Então, o Jornal da USP, sim. Aqui o Globo, não. Schaeffer é uma referência acadêmica. E Cielo Brasil, que na verdade é o artigo traduzido de Williams e Priest. É um artigo que não foi publicado originalmente na plataforma Cielo, mas foi traduzido. E aqui as outras referências são referências que são jornalísticas. Então, são 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 9 referências, apenas uma, duas referências são acadêmicas. De 9, 2 são acadêmicas. Então, isso é importante. A fundamentação teórica, mesmo tendo essas duas referências acadêmicas, mas não abordam, digamos, os principais teóricos, né, que têm um referencial teórico sobre o racismo. Então, eu nem mencionei aqui também o Aníbal Quijano também, né, que é latino-americano e que aborda muito essa questão da colonialidade, quer dizer, é mais para a questão étnico-racial de povos originários, mas também está relacionado ao racismo. É importante a gente ter em conta esse aspecto. Então, eu estava aqui na situação problema, então vem a análise crítica. A fundamentação teórica 15 de 20, pelas razões que eu mencionei. Situação problema 20 de 20. A análise crítica 25 de 30. Por quê? Porque a análise crítica, ela depende da fundação teórica, da fundamentação teórica, do referencial teórico. E a forma 8 de 10, por quê? Porque há erros de digitação. Erros de digitação e aqui nas referências. As referências, elas precisam estar alinhadas à esquerda, né? Que estão justificadas. Isso é uma norma da forma, ou seja, da ABNT. Então, aqui vou finalizando na forma 8 de 10. Então, aqui é a devolutiva sobre
o trabalho. Eu me refiro à monografia, ou seja, ao trabalho escrito, que é uma nota separada da nota da exposição teórica, da exposição oral. Então, até a próxima devolutiva.